Olá, investidores! Vamos aqui começar a nossa conversa sobre a emissão do fundo Portfólio Renda Mais da BGR. O retorno esperado é de IPCA mais 9,5%. Isso chama bastante atenção, mas a emissão, como sempre, claro, tem que ter atenção, afinal não existe almoço grátis, não é mesmo? Além de envolver um setor imobiliário, né, que é bastante sensível às condições econômicas, trata-se de um fundo portfólio, de um portfólio bastante enxuto, um dos locatários aí representando quase 60% da receita líquida do fundo. Por isso é importante entender bem os riscos, as garantias, se as taxas oferecidas fazem sentido aí frente ao perfil do ativo, e é exatamente isso que a gente vai explorar nesse vídeo aqui. Vamos primeiro conhecer um pouquinho mais sobre o objetivo do fundo, qual a tese de investimento, né, por trás de toda essa estrutura montada. Vamos dar uma olhadinha rápida sobre o setor logístico, né, o que esses ativos aí estão inseridos nisso, analisar o portfólio de alocação desse fundo e analisar riscos e principais pontos de atenção dessa operação. Só relembrando, né, deixando claro, o objetivo do fundo é relativamente simples. A aquisição de portfólio logístico a valores atrativos, com o objetivo exatamente de recuperar o potencial aí dos valores de aluguel ou até ter ganho de capital no valor dos ativos. Então, direto e reto, mas existem riscos envolvidos. Bora entender um pouquinho melhor? Primeiro, vamos falar sobre a gestora, né? A BGR Asset. Ela é uma gestora especializada no mercado imobiliário. Ela foi fundada por diretores, né, da antiga BR Properties, que atuaram aí em conjunto na companhia por mais de 13 anos. A criação da BGR foi um desdobramento aí do fechamento de capital da BR Properties, sabe? Depois da venda de 70% do seu portfólio para Brookfield em 2022, configurando aí como a maior transação de venda de imóveis direta do Brasil. Hoje, a BGR Asset ela é composta por 8 sócios, tem mais de 327 mil metros quadrados de área bruta locável, de 2,8 bilhões de reais em ativos imobiliários, aí através de FIIs e Private Equity, sob gestão dela. E esse fundo especificamente, o BGR Galpões Logísticos, ele tem como tese investir em um portfólio de 4 galpões logísticos de rating AAA e A, 100% já localizados em um raio aí de 60 quilômetros da cidade de São Paulo, aí nas cidades de Jarinu e Atibaia. A qualidade dos imóveis é bastante positiva, os galpões são localizados em um condomínio logístico aí que conta com uma estrutura condominial completa, ampla rede de serviços, locação, administração, além de energia elétrica dedicada, subestação de gás natural, sistema de segurança, equipe técnica especializada. O fundo ele está estruturado em contas seniors, né, que representam 80%, e cotas subordinadas, que representam 20% do fundo. Mais à frente a gente vai explorar um pouquinho melhor as características dessas cotas, né, o que é que elas representam para você como investidor. A distribuição de rendimentos da conta sênior, ela vai se dar de forma preferencial à cota subordinada, né, com uma rentabilidade pré-definida aí de IPCA mais 9,5% ao ano, líquida já de custos, com um kicker aí de 15% na venda do ativo, podendo levar aí uma rentabilidade líquida total até a IPCA mais 12% ao ano. O mercado logístico brasileiro ele vem atravessando um ciclo de valorização consistente desde 2020, impulsionado pela expansão do e-commerce, pela reorganização das cadeias de suprimento, pela busca de centros de distribuição mais próximos dos grandes centros urbanos. A necessidade dessa eficiência aí, né, no transporte, dos prazos de entrega cada vez menores, faz com que as empresas migrem, né, para galpões mais modernos, automatizados, estrategicamente localizados, né, os chamados ativos logísticos classe A. O fato é que a demanda sempre foi muito maior do que a necessidade de entrega, né, e um dos empecilhos é exatamente encontrar terrenos que sejam bem localizados, em frente a rodovias, com dimensões suficientes para comportar tudo aquilo que precisa receber ali, além de, claro, conseguir aprovações ambientais, capacidade de acesso, enfim. Então, nesse contexto, as regiões localizadas aí próximas a São Paulo, elas consolidaram como um dos principais polos logísticos do país, com uma vacância historicamente muito baixa e uma valorização contínua do valor dos aluguéis. Hoje, o Brasil já ultrapassa 35 milhões de metros quadrados de galpões em operação, a vacância média nacional está abaixo de 10%, o estado de São Paulo, especificamente, concentra mais da metade desse estoque, reúne aí as áreas mais disputadas, né, com maior liquidez de mercado. Então, o cenário ele é amplamente positivo, né? A demanda segue maior do que a oferta, isso mantém preços aí sustentados, reforça o potencial de valorização dos ativos, mas ainda assim o setor enfrenta alguns desafios, principalmente fora do eixo sul-sudeste ali, onde tem mais burocracia, o custo de construção e infraestrutura é limitado aí, né? E isso ainda dificulta
novos projetos. Mesmo assim, o balanço estrutural é bastante favorável. A combinação aí dessa demanda forte, um avanço tecnológico, um foco crescente em sustentabilidade, tudo isso deve manter a logística entre os segmentos mais atraentes de mercado imobiliário nos próximos anos. Falando especificamente desse fundo, o portfólio ele é composto por 4 ativos, como a gente comentou, com 100% de ocupação por 5 grandes locatários: L'Oréal, Maxab, Bruce, Ella e Carbon. A Bruce do Brasil é uma empresa alemã do setor automotivo, a Ella Spice é uma empresa multinacional do setor alimentício, a M-Shop faz parte do grupo Maxab, né? A M-Shop é uma empresa da área de retail, de varejo, e a Carbon é uma empresa blindadora. Então os ativos, né, o total dos ativos, desses 4 ativos, somam cerca de 108 mil metros quadrados, uma receita mensal de quase 2,5 milhões de reais. Então quando a gente destrincha, né, esse portfólio, né, e a gente olha percentualmente, né, quanto isso representa da receita líquida e por locatário, vale chamar a atenção um fato. A L'Oréal representa quase 60% da receita líquida do portfólio, ou seja, caso a L'Oréal desocupe o imóvel que ela está ocupando hoje, a rentabilidade alvo do fundo pode ser significativamente reduzida. É importante ressaltar que o galpão ocupado pela L'Oréal é o segundo maior galpão de logística da América Latina e o maior do Brasil. A empresa buscou aí o empreendimento com o objetivo exatamente de centralizar as suas operações de logística em São Paulo, apesar do ativo aí representar quase 60% da receita líquida do portfólio. A gente acredita que a ocupação dela tende a ser, pelo menos, de longo prazo, tá? Mas é importante ficar ligado. E vale notar uma coisa, né? No mercado imobiliário tem uma questão importante, que é a ideia dos contratos típicos de locação. Então, basicamente, os contratos são classificados como típicos ou atípicos, né? Então, os contratos atípicos são aqueles que não têm uma previsão legal específica. Então eles são criados pelas partes com base na autonomia da vontade das partes aí, como por exemplo contratos de build to suit, no qual a parte constrói um imóvel sob medida para as necessidades do locatário. Então no caso do portfólio que a gente está analisando especificamente, todos os contratos são típicos, ou seja, são contratos previstos, regulamentados em lei, exatamente como um contrato de aluguel padrão. O ponto positivo desses contratos é exatamente que a gestora consegue o upside através da revisão do valor dos aluguéis, né, que deve ocorrer aí, em média a cada 3 anos. Então, sendo contratos típicos, é importante que você fique atento aos prazos remanescentes dos contratos. Então, vamos fazer isso? Bora dar uma olhada? O galpão Centauri, né, que é ocupado aí pela L'Oréal, ele tem um prazo médio remanescente de 6 anos e meio. O contrato inicial era de 10 anos, né, já se passaram aí 3 anos e meio. A L'Oréal não assina mais contratos, né, de 10 anos, mas ela tem a possibilidade de expandir a ocupação atual por mais 20 mil metros, né, que já estão disponíveis. O outro galpão, o Cupuaçu, ele é ocupado pela Maxab, ele tem um prazo médio remanescente de 14,8 anos. Já o galpão Embuia, né, que é ocupado pela Carbon, pela Ella Spice, pela M-Shop, pela Maxab, pela Bruce do Brasil, ela tem um prazo médio remanescente de 9 anos e meio. E o Araucária, o último galpão, aí, ocupado também pela Maxab, possui um prazo médio remanescente de 14,2 anos. Então, como a gente pode observar, são contratos longos. Mas por se tratar de um contrato típico, a gente deve ficar atento à possibilidade de multa de rescisão contratual que foi estipulada, certo? Concorda? Então, em relação a isso, a multa de rescisão contratual dá uma certa tranquilidade jurídica e uma certa garantia aí para você como investidor, porque se a gente somar a necessidade de aviso prévio, né, que são um aviso prévio de 12 meses, a multa por rescisão, a devolução de carência e desconto aí dados ao longo de todo o período do contrato, a gestora acredita que tem, em média, cerca de 24 meses de colchão. Ou seja, a gestora não deixa de ter a receita de aluguel de um dia para o outro. Então, o aviso prévio é longo, né, 12 meses, onde o inquilino ele vai continuar pagando a locação e o condomínio, enquanto a gestora vai poder encontrar um novo inquilino para ocupar o espaço. Além disso, ele tem multa de saída, né, e toda a devolução de carência. Isso permite uma certa tranquilidade para a cota sênior, né? A captação desse fundo é de 316 milhões de reais, ela vai ser dividida entre a cota sênior e a cota subordinada, né? Então, o total captado, cerca de 253 milhões, ou seja, 80% do total, vai ser destinado às cotas sêniores e o restante, 63 milhões, né, que são cotas subordinadas. Essa cota sênior ela vai ter a rentabilidade pré-definida de IPCA mais 9,5 ao ano, né, como a gente comentou, já líquida de custo, vai contar com um gatilho adicional de 5% sobre o ganho de capital aí na venda
venda de ativos. Isso pode te levar a ter uma rentabilidade de até IPCA mais 12%. Os 9,5% ao ano eles vão ser pagos como dividendos e o IPCA ele vai ser acrescido aí diariamente no valor patrimonial do fundo. E já a cota subordinada ela vai absorver todos os custos da oferta do fundo, vai ter como foco o ganho de capital aí na venda dos ativos. Além disso, o recebimento aí de distribuição vai ocorrer somente se a cota sênior já tiver recebido toda a rentabilidade que foi determinada. É importante ressaltar que o nível de subordinação ele pode variar entre 15% e 20% ao longo da vigência do fundo, aí respeitando um mínimo de 15%. E aí, tá gostando desse vídeo? Tá gostando da nossa análise? Bom, então faz o seguinte, fica ligado, porque a gente está sempre trazendo novas análises, novas oportunidades, análises aí interessantes, detalhadas de novas oportunidades, as melhores oportunidades do mercado para você. Então faz o seguinte, clica aqui no primeiro link aqui da descrição, entre em contato com a gente, né? A gente pode te ajudar a entender melhor o seu portfólio, ver o que faz sentido em termos de investimento para você. As cotas subordinadas, elas trazem um colchão de segurança, né, para os investidores. Eu acho que vale a pena lembrar isso, porque são elas que vão ser as primeiras impactadas aí por qualquer atraso ou qualquer perda que houver no portfólio. Já as cotas sêniores, elas têm prioridade no pagamento, ou seja, só depois que os cotistas sêniores recebem o que é devido a eles, é aí sim que ocorre o pagamento para os cotistas subordinados. Então, em caso de atraso de aluguel, por exemplo, o cotista subordinado ele vai ser o primeiro impactado porque é ele quem vai deixar de receber. Deu para entender? No caso do fundo do BGR, como a gente comentou, a gente tem 80% de cotas sêniores, né, e o nível de subordinação aí vai ser entre 15% e 20% ao longo da vigência do fundo, respeitando os 15% no mínimo. Beleza? Então fica claro que quanto maior é a subordinação, maior é a sua segurança, né, como investidor. Quando a gente para analisar o mercado de galpões logísticos, a gente observa, né, a gente chega à conclusão de que a produção de novo estoque não está sendo suficiente para suprir a demanda que existe. Então, ele é um mercado que tem mais demanda do que oferta, e o grande resultado disso é a valorização do preço médio dos galpões. Ele saiu de R$ 19,4 né, em 2021 para R$ 29 no segundo trimestre agora de 2025, então um salto significativo, e é exatamente esse upside que é desejado pela gestora, que vai adquirir os ativos a um preço médio de R$ 22,71. É importante lembrar que uma parte do upside já foi captado, né? Então, por exemplo, o contrato com a L'Oréal passou por uma revisão, saindo aí de R$ 21 para R$ 24,50, né? Ou seja, parte do upside já foi captado, ainda teria mais uma revisional em 2 anos e meio, ou seja, o contrato revisional do valor é importante, mas ainda é longe dos R$ 29 que são desejados pelo gestor. Então, a gestora é conservadora, não considera todo esse upside. Segundo a gestão, somente 2 contratos estão mais defasados, e aí deve levar para algo próximo de R$ 23 o metro quadrado, que é ainda abaixo do preço do mercado. A grande oportunidade vista pela gestora foi encontrar ativos bem localizados, 100% locados, para grandes empresas, adquirir por um preço atrativo, revisar os contratos e aí, posteriormente, vender esses ativos a um metro quadrado mais atraente, já que ele está se valorizando no mercado. A grande dúvida que fica é o atual proprietário dos ativos, né, que é a GP Investments, inclusive foi quem fechou, né, o capital da BR Properties. Será que ela não enxergou essa oportunidade? Bem verdade que tem grupos que necessitam de liquidez em certos momentos, principalmente agora, né, em um ambiente macroeconômico mais desafiador. Uma das formas de se capitalizar é exatamente vender alguns ativos, né, seja porque tem dívida, seja porque tem outros investimentos mais atraentes na visão dessas gestoras. Mas será que esse é o melhor deal? Fica o questionamento, fica a reflexão. O fato é que o vendedor precisa de liquidez e acabou aceitando aí vender por um valor abaixo do custo de reposição, abaixo do último relatório de avaliação, né, com uma única condição: ele vai ficar com cerca de 50% das cotas subordinadas, né, com o objetivo exatamente de não perder o potencial upside dos ativos. Como toda emissão, essa operação também traz alguns riscos, né, e são 2 principais riscos que a gente enxerga. Primeiro, claro, um risco de vacância ou um risco de revisão do valor do aluguel. A gente pode ter um aumento na inadimplência dos ativos ou uma pressão para ter uma queda no valor médio das áreas locadas. E risco na venda dos imóveis, né? A falta de liquidez no mercado imobiliário pode acabar prejudicando um eventual kicker aí esperado pela gestora.
e pode afetar a rentabilidade desejada por ela, né, ou pretendida por ela. Então, como o portfólio indicativo possui poucos ativos, são só 4 ativos e tem só 5 inquilinos aí no total, é bom ficar atento aí a esses dois principais riscos, porque nunca se sabe exatamente o que pode acontecer. Então, depois que a gente levantou todos esses pontos sobre essa oferta, entramos mais em detalhes sobre a estrutura do portfólio e tentamos explicar um pouquinho melhor toda essa estruturação aqui, vamos agora à nossa opinião, a nossa segunda opinião aí sobre essa possibilidade, sobre essa oferta para você como investidor. Vamos lembrar primeiro o objetivo do fundo, que é relativamente simples, né? Basicamente captar a aquisição aí de 100% de participação dos 4 galpões logísticos em São Paulo. O valor de aquisição dos imóveis é de 290 milhões de reais, né? Com uma receita contratada de 2,4 milhões aí por mês, um valor médio vigente de R$ 22,71 o metro quadrado. A gestão acredita que os preços dos aluguéis estão defasados, então ela vai buscar revisar esses contratos aí nos prazos estipulados. Além disso, ela conta com um kicker de venda do portfólio com um ganho de capital, então eles esperam uma saída aí em 3 anos, porque conseguem fazer uma revisional em 100% dos contratos. É importante lembrar também que os fundos Portfólio Renda Mais, eles não têm liquidez no mercado secundário, então é um produto de carrego, né? Mais renda, por um prazo determinado aí de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais um. E aqui já fica o nosso primeiro ponto de atenção. Liquidez do fundo, porque caso você necessite sair, a corretora ela vai ter que encontrar um comprador para que você efetivamente consiga sair e o deságio é praticamente garantido. O portfólio, apesar de contar com bons inquilinos, ele também nos parece concentrado demais, tanto em ativo como em locatários. A L'Oréal, como a gente comentou, representa 60% da receita líquida do fundo. Então, em um momento macroeconômico mais desafiador, com taxas aí em patamares mais contracionistas, né, uma certa falta de liquidez, somado ao fato do portfólio ter uma forte concentração, apesar de uma série de seguranças envolvidas, é um tipo de estrutura, é um tipo de fundo, a gente não se sente muito confortável em investir ou em recomendar esse tipo de investimento. Por isso a Duop não recomenda a participação nessa emissão. Perfeito? Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado aqui da nossa análise e, claro, se você tem interesse por esse tipo de investimento, continua seguindo a gente aqui, não esquece de ativar o sininho para as próximas análises que a gente fizer e manda uma mensagem para a gente, entre em contato, a gente pode analisar a sua carteira, ver o percentual aí do quanto faz sentido para você investir dentro da estrutura da sua carteira, se faz ou não sentido investir nesse ativo ou em outras oportunidades de mercado. Até mais!